Quando perdemos alguém, o luto ele se mistura com a burocracia. Uma das perguntas que mais surgem é preciso mesmo fazer o inventário? E se eu deixar isso para depois? O que pode acontecer? Hoje o meu objetivo nesse vídeo é te explicar o que é o inventário, por que ele é necessário, quais são as consequências do seu atraso e o que fazer se o prazo já tiver passado. Se você conhece alguém ou está passando por essa situação, assista até o final para evitar muitas dores de cabeça. Meu nome é Joyce Oliveira, sou advogada, atuo nas áreas de direito de família, sucessões imobiliárias e aqui nesse canal eu trago conteúdos relacionados às áreas em que eu atuo. Espero que esse conteúdo possa te ajudar. O primeiro ponto a tratarmos aqui é a respeito do inventário. O que é o inventário, afinal de contas? O inventário é o procedimento adequado para levantar os bens, direitos e dívidas do falecido. É o conjunto que nós chamamos de herança. É o que a pessoa deixou ao falecer. E o inventário é necessário para que as dívidas possam ser pagas e os bens e direitos possam ser partilhados com regularidade. É o procedimento que legalmente vai partilhar todos os bens deixados aos herdeiros do falecido. E o documento final desse processo de inventário é denominado de formal de partilha. É o documento jurídico que garante que os bens foram partilhados entre os herdeiros e como essa partilha foi feita. Mas esse inventário, ele tem um prazo. Você sabia que existe um prazo legal para que ele possa ser feito? Vale dizer aqui que existe uma certa confusão. Qual é o prazo correto para se abrir o inventário? Pois existem dois prazos na nossa legislação. O Código de Processo Civil, que nós chamamos de CPC, ele determina que o inventário deve ser aberto no prazo de até 2 meses, em até 60 dias após a data do falecimento. Já o Código Civil, ele fala num prazo de 30 dias. Ocorre que, pelo Código Civil ser uma norma mais antiga e por se tratar de direito material e não processual, prevalece o prazo do CPC, o prazo de 60 dias de 2 meses, por ser norma mais recente e também processual. Mas e se esse prazo de 60 dias, de 2 meses para abrir o inventário, não for cumprido? O que acontece? Bom, o Estado ele impõe uma sanção de natureza fiscal. Existe o chamado ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, que é o imposto pago no momento em que vai transferir os bens do falecido aos seus herdeiros. Esse imposto é um imposto estadual. Quando se passa desse prazo, passa a incidir multa e juros conforme cada estado. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos uma alíquota fixa de 4% sobre o valor venal do imóvel. E o atraso, ele vai gerar o pagamento desses encargos que eu mencionei. Vale mencionar aqui que com a reforma tributária houve mudanças em relação às alíquotas estaduais, mas que também é um papo para um outro vídeo. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso pode impactar diretamente no cálculo e na cobrança do ITCMD. Eu sei que adiar o inventário pode parecer inofensivo. Você pode achar que não vai dar em nada. Mas a verdade é que pode gerar muitos prejuízos. Veja só, é possível que com o atraso você tenha multas e juros em relação ao ITCMD, o que vai tornar ainda mais caro. Quanto mais o tempo passar, mais caro ficará. Pode existir o bloqueio de bens, você não consegue vender, transferir um bem imóvel ou até mesmo acessar as contas bancárias do falecido, especialmente se esse falecido não tiver deixado somente valores em contas bancárias, mas um vasto patrimônio. Já que se ele tivesse deixado apenas pequenos valores em contas bancárias, seria possível acessar através de um alvará judicial, o que normalmente não é o caso de todo mundo. Haverá também a irregularidade imobiliária, porque a partir do momento que a pessoa falece e os bens ficam ainda em seu nome, o imóvel está irregular. Porque quem realmente tem a posse do imóvel não é o real proprietário constante na matrícula do imóvel. Logo, esse imóvel está irregular. E o imóvel regular traz alguns prejuízos para quem tem o imóvel, inclusive algumas dificuldades. Além do mais, haverá conflitos familiares
Quanto mais o tempo passa, mais essa família, os herdeiros, vão brigar por conta dessa herança, porque vai ficar mais caro, porque um quer ter acesso a um imóvel e o outro não quer deixar, porque um quer alugar um imóvel e o outro não quer deixar, e por aí vai. Pode, inclusive, em alguns casos, haver a perda dos bens, porque alguém pode ingressar com uma ação de uso capião, por exemplo. E claro, quanto mais o tempo passa, mais o processo tende a ser mais demorado e custoso. Isso porque os documentos eles podem se perder, ficar inacessível para os herdeiros podem mudar com o tempo e, claro, os valores também mudam. A boa notícia para quem está nessa situação é que ainda dá tempo de regularizar. Apesar do prazo já ter passado, é possível ainda regularizar essa herança e realizar o inventário. É claro que o ideal é buscar orientação jurídica para saber como está a situação real dessa herança. E para realizar o inventário, existem algumas possibilidades. Vejamos. Existe a possibilidade do inventário extrajudicial, aquele feito em cartório, através de uma escritura pública, que é mais rápido e talvez menos custoso, e que para ser feito, todos os herdeiros precisam estar de acordo. Se houver menores ou incapazes, é necessário que seja feita uma partilha igualitária e que tenha manifestação favorável do Ministério Público, e se houver testamento, que esse testamento tenha sido registrado previamente no Poder Judiciário. Agora, se esse testamento ainda não foi registrado, se há menores incapazes, aí existe uma partilha que não será igualitária e também não tem a intenção dos herdeiros em ter essa manifestação favorável do Ministério Público por meio do inventário extrajudicial. E também, se houver conflitos entre os herdeiros, o caminho a ser feito é através do inventário judicial, aquele que vai ter a intervenção do juiz. Vale aqui deixar registrado duas perguntas. E se surgir um novo bem depois do inventário? Veja, se surgir um novo bem, não terá prejuízo os herdeiros. Será realizado um procedimento chamado de sobrepartilha, que serve justamente para incluir esse novo bem na herança e fazer a partilha dele aos seus herdeiros. Uma outra pergunta que é bem feita é: e se a pessoa falecida deixou mais dívidas do que bens? Bom, nesse caso, os herdeiros podem usar do chamado inventário negativo. E por que ele poderá ser feito? Caso o falecido tenha deixado credores e esses credores cobrem dos herdeiros para o pagamento das dívidas, os herdeiros, sabendo que não existem bens a serem partilhados e que não tem como quitar a dívida do falecido, ingressam com o inventário negativo justamente para deixar esclarecido que o falecido não possui bens e que as dívidas não podem ser quitadas. Isso protege os herdeiros da cobrança dos credores. É claro que cada caso deve ser analisado, até mesmo porque uma herança não é simples e nenhuma herança é como a outra. Eu sei que quando se fala em inventário, a conversa não tende a ser muito boa. As pessoas não gostam de falar de bens deixados por uma pessoa falecida, seja por conta do luto, seja por conta de ser um procedimento burocrático. E claro, todo mundo conhece alguém que tem um inventário que dura mais de 10, 15, 20 anos no Poder Judiciário. Só que eu preciso deixar claro que, quanto mais tempo passar, mais esse inventário poderá demorar para ser concluído e a partilha ser realizada. O inventário, ele é muito mais que uma obrigação burocrática. Ele é o único meio capaz de regularizar o patrimônio de quem se foi e trazer a tranquilidade dos que ficam. Queira você ou não, o inventário é o melhor caminho para uma família. Porque se não fizer, a família vai continuar brigando, os bens ficarão parados e o patrimônio da família não irá evoluir. Apenas terá atrasos. Se você está nessa situação, não espere o problema virar uma bola de neve. Fale com o advogado, organize os documentos que você tem e faça o inventário corretamente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa saber sobre esse assunto. E claro, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Obrigada por ficar até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!